Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre Esdras, Neemias e Ester e hoje nós chegamos ao capítulo 10 e 11 do livro de Neemias. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas passagens. Importante também orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Neemias. Leremos apenas alguns versículos iniciais do capítulo 11, do verso 1 ao verso 2. A palavra de Deus nos diz o seguinte: os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. No capítulo 8, estudado anteriormente, há um ajuntamento do povo em uma praça pública em Jerusalém. Nessa ocasião, Esdras lê o livro da lei, auxiliado por explicadores e tradutores. No capítulo 9, há nova leitura da palavra, além de jejum, arrependimento e confissão de pecados. O que estava acontecendo é que o povo estava buscando renovar a aliança deles com Deus. Essa iniciativa incluía assinaturas em um documento, em um pergaminho. O autor conclui o capítulo 9, no verso 38, dizendo o seguinte: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela, sobre aquele escrito. O capítulo 10, do verso 1 ao verso 27, começa logo a seguir com uma lista daqueles que colocaram seus nomes no documento dessa aliança. Os que assinaram eram chefes de famílias sacerdotais, levitas e chefes de família em geral. Esse procedimento tinha como objetivo mostrar que toda a comunidade de sacerdotes, levitas e líderes leigos estava totalmente alinhada com os planos de Deus. O restante da comunidade também estava engajada nesse propósito. Eles se juntam àqueles que assinaram seus nomes, se comprometendo a obedecer à lei mosaica. Os versos 30 a 39 mostram que o compromisso desses judeus incluía não praticar casamentos mistos com os povos da terra. Assumiam também o compromisso de não fazer negócios aos sábados, respeitando o dia do descanso. Eles ainda se comprometeram a apoiar financeiramente o serviço do templo, bem como a dar os primeiros frutos colhidos a Deus, além de manter outros compromissos financeiros, como o dízimo. A última frase do verso 39 mostra que a principal preocupação do povo era o culto no templo. Ter o templo funcionando era o coração da vida nacional. O problema é que a cidade se mantinha parcialmente vazia e, dessa forma, o templo se mantinha desguarnecido. No próximo quadro, vemos que administrar Jerusalém vazia era um problema sério. Quando os retornados do exílio chegaram à Terra Prometida, manter-se vivendo em Jerusalém não era uma opção atraente. O motivo básico é que a cidade estava em ruínas. O povo foi se espalhando e a cidade ficou parcialmente vazia. No entanto, com a reconstrução do templo e das muralhas, a capital passou a ser um lugar possível de se viver. Porém, a cidade se mantinha vazia. Neemias, como governador, precisava povoar Jerusalém. Para isso, ele passou a incentivar parte do povo a viver dentro das muralhas da cidade. Mas como isso foi feito? O capítulo 8, no verso 1, nos sinaliza sobre essa questão de assentamento dos habitantes na província de Judá.
Esse versículo, o versículo 1, nos informa que os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Mas como entender esse versículo? Quando os dois primeiros grupos de exilados voltaram, o primeiro liderado por Zorobabel e o segundo liderado por Esdras, algum tempo depois, a maioria desses exilados não ficou em Jerusalém. O problema é que, nessa época, a cidade ainda se mantinha em ruínas e sem muralhas, o que a levava a ser um lugar perigoso para se morar. Por conta disso, as famílias que chegavam acabavam se dispersando. A maioria delas foi para as suas cidades de origem, Belém, Jericó, Tecoa e outras localidades. Além da falta de segurança em Jerusalém, os retornados almejavam recuperar suas terras de 70 anos atrás, época anterior ao exílio na Babilônia. Com a posse dessas terras, eles poderiam voltar a cultivá-las e usá-las como seu sustento. Quando o capítulo 8, verso 1, nos informa que os retornados estavam em suas cidades, ele está indicando que a fase de reconstrução dos muros, que levou apenas 52 dias, havia se completado. Com o término dessas obras, o povo havia voltado para suas casas nas diversas províncias de Judá. Eles eventualmente retornariam a Jerusalém, mas não exatamente para morar, mas sim para participar das cerimônias no templo e das festas e comemorações, como aparece nos capítulos finais do livro de Neemias. Qual era o problema de Jerusalém ficar vazia? Apesar das muralhas terem sido reconstruídas, elas não teriam como ser defendidas se a cidade estivesse vazia. Além disso, a economia no lugar não se tornava viável. Sem economia sustentável, seria melhor voltar a morar no campo. Mas isso significaria abandonar o serviço no templo, que era a última coisa que eles queriam. Jerusalém precisava ser repovoada e voltar a ser uma cidade normal. No próximo quadro, uma pergunta. Por que as pessoas não queriam se mudar para morar em Jerusalém? Neemias percebeu um problema crítico. Eles haviam reconstruído as muralhas e a cidade passou a se tornar defensável. Mas Jerusalém permanecia com pouquíssima gente morando dentro dela. Mas por que acontecia isso? A resposta para essa pergunta é que, para se mudar para a cidade, havia alguns desafios econômicos que tornavam essa mudança pouco atrativa. Quais eram esses desafios? Quais eram essas dificuldades? O primeiro desafio, a primeira dificuldade, é a questão do abandono de terra e heranças. Mudar-se para a capital exigia que as famílias abandonassem suas propriedades rurais e heranças ancestrais, ou seja, eram posses originais nas cidades e vilas e aldeias das tribos de Judá e Benjamim. Sair dessas localidades, dessas terras, significava, de certa forma, abandonar locais produtivos e fontes de sustento já estabelecidas. A segunda dificuldade, ou segundo desafio, é a escassez de recursos e comércio limitado. Por ter permanecido muito tempo parcialmente abandonada, Jerusalém não possuía uma situação econômica minimamente razoável. Diferente do campo, onde se podia viver da agricultura e da criação de rebanhos, a cidade dependia de comércio ainda incipiente e de ofertas que eram levadas ao templo. Terceira dificuldade que atrapalhava mudar para Jerusalém: endividamento e impostos. Muitos judeus já estavam em crise financeira devido a empréstimos com juros altos, tomados para pagar dívidas e tributos diversos. A mudança para a capital poderia agravar essa vulnerabilidade econômica. Quarta dificuldade: custo de manutenção urbana. Viver em Jerusalém exigia uma reordenação da vida geral da cidade, em termos materiais e sociais, pois ela estivera bem vazia por muitos anos. Isso incluía um novo esquema de manutenção de uma infraestrutura urbana ainda precária, o que era mais oneroso quando comparado com a vida nas vilas e cidades vizinhas. Quinta dificuldade: risco de perda de bens por invasões. Mesmo com as muralhas restauradas, a cidade era o principal alvo de inimigos.
Segundo alguns, investir em moradias e negócios na capital trazia um risco financeiro maior do que permanecer disperso pelo interior. Devido a esses fatores, Neemias implementa no capítulo 11 uma estratégia de assentamento. Uma parte é obrigatória e a outra parte é voluntária. É o que veremos no próximo quadro. O assentamento obrigatório. Tratava-se de um método visando selecionar por sorteio 10% da população que deveria se mudar de forma obrigatória para Jerusalém. Vale observar que boa parte dos líderes do povo já morava na cidade. Mas, como era necessário que ela tivesse mais moradores, usaram esse sistema de sorteio. Com isso, estatisticamente, 1 em cada 10 pessoas que moravam nas localidades vizinhas seria obrigada a se mudar para Jerusalém. Agora, assentamento voluntário. O que quer dizer isso? O texto bíblico registra que o povo abençoou todos os que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. O fato é que essa mudança era um sacrifício para essas pessoas, pois significava deixar suas terras agrícolas para viver em uma cidade cuja vida econômica estava ainda sendo reconstruída. Além do esquema de trazer habitantes em geral para ocupar a cidade, Neemias providenciou moradia dentro de Jerusalém para os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e todos aqueles que serviam no templo. Com isso, ele criou condições favoráveis para que o templo permanecesse equipado e aberto, funcionando de forma contínua. Será que Neemias agiu sozinho ou teve a ajuda de Esdras, que era seu contemporâneo? Da leitura do texto, aprendemos que Neemias cuidou da logística e dos sorteios, enquanto Esdras cuidou da questão legal, das moradias e dos direitos dos moradores. O papel de Esdras como escriba foi fundamental para verificar as genealogias. Ninguém recebia posse de terra ou direito de moradia em Jerusalém sem provar sua linhagem israelita. Por outro lado, Neemias convenceu o povo da importância de viver em Jerusalém e, ao mesmo tempo, convenceu-os a manter as cidades e vilas de Judá devidamente povoadas. Tudo isso acabou funcionando. No próximo quadro, mais uma pergunta. O que serviço cristão tem a ver com assentar moradias, conforme nós lemos no capítulo 11 de Neemias? O serviço cristão é a expressão prática da fé de todo discípulo de Jesus. Esse serviço não depende de cargos ou de uma estrutura formal. É um dever e um estilo de vida para todos os cristãos. Ele pode ocorrer em qualquer lugar, em casa, no trabalho, ajudando um vizinho ou realizando ações sociais. Por exemplo, falar de Jesus para um conhecido ou ajudar alguém necessitado. Já o ministério da igreja costuma ser algo mais formal e estruturado. Ele é uma forma de serviço cristão que ocorre dentro da estrutura organizada da igreja. Pode-se dizer que o ministério é um serviço, mas nem todo serviço cristão é considerado um ministério formal da igreja. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é batizada pelo Espírito Santo e passa a fazer parte da Igreja de Cristo no seu sentido mais amplo. Para formalizar sua adesão como membro de uma igreja, poderá ser necessária alguma ação de ordem administrativa específica da igreja local. Sob a ótica espiritual, a pessoa crente em Cristo, além de salva, passa a fazer parte do corpo de Cristo, juntamente com outros crentes. O texto de 1 Coríntios 12, 27 nos diz que, ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Como membros desse corpo, cada um tem um dom espiritual, que é dado por Deus para a pessoa usar no serviço cristão. São os chamados dons do Espírito Santo. Apesar de vivermos nos tempos do Novo Testamento, quando lemos esse livro de Neemias no capítulo 11, que pertence ao Antigo Testamento, encontramos um relato que pode nos inspirar nessa questão do serviço cristão. Não estamos falando de assentamento físico de pessoas a ser feito em uma cidade vazia, mas de mobilizações e serviços que podem levar o crente a se envolver com os ministérios de sua igreja.
Famílias citadas em Neemias 11 foram chamadas para deixar suas moradias. Elas fizeram parte de um esquema de assentamento necessário para a vida da cidade. Como mencionado, ir morar em Jerusalém naquela época não era nem um desejo do povo em geral e nem um privilégio, mas sim um risco e um sacrifício. Por isso, no caso dos voluntários, podemos dizer que eles se mudaram porque mostraram corações dispostos a fazer o que Deus queria. Ao examinarmos esse relato de Neemias, identificamos 4 pontos bastante atuais. São 4 requisitos que foram determinantes para aquelas pessoas se mobilizarem atendendo ao que Deus queria e que continuam a ser determinantes, esses 4 pontos, até os dias de hoje, como requisitos aplicáveis ao caso do serviço cristão. É o que veremos no próximo quadro. Primeiro requisito importante do serviço cristão. Esse serviço envolve a disposição de estar onde Deus quer que você esteja. Vimos que as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas, mas não ter pessoas suficientes vivendo naquela cidade era um fator de insegurança. Para resolver isso, seria necessário haver o repovoamento. Esse repovoamento fazia parte dos propósitos de Deus para que Israel voltasse a ter sua vida civil e religiosa plenamente restabelecida. Mas, para que isso acontecesse, quem morava nas cidades periféricas ou vilas teria que abrir mão de suas terras, mostrando disposição de viver onde Deus queria que elas vivessem. Na atualidade, pode ser que você se depare com o dilema de ser chamado por Deus para mudar de casa, de emprego ou abrir mão de algo. Nesse caso, se você é crente em Jesus, ore perguntando a Deus o que você deve fazer e para onde você deve ir. Seu trabalho secular, sua vida pessoal e a igreja que você frequenta poderão ser afetadas de alguma forma por essas mudanças. Mas essas coisas vão funcionar se tudo estiver nas mãos de Deus. O segundo requisito importante: o serviço cristão requer servir em diferentes funções. O capítulo 11 lista os chefes de família em Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, os porteiros e servos do templo. Cita também vários oficiais nomeados pelo rei e pessoas que viviam fora da cidade. Cada um serviu em sua respectiva área para o funcionamento da cidade e da nação. Os que viviam fora tinham que cultivar a terra para fornecer alimento aos que moravam dentro dela. Cada um tinha um papel diferente e cada um era vital para toda a causa. Da mesma forma, no corpo de Cristo, Deus nos capacita de diferentes maneiras, mas cada um tem uma função necessária visando o funcionamento geral e a saúde do corpo. Um estudioso da Bíblia comentou algo interessante sobre a dinâmica do serviço cristão na igreja. Ele disse que aquilo que uma pessoa reclama usualmente revela a área do dom espiritual dela. Por exemplo, se uma pessoa diz: "Essa não é uma igreja que cuida dos necessitados", provavelmente ela possui o dom da misericórdia. Se ela diz: "Esta igreja não comunica bem o evangelho", provavelmente o dom dessa pessoa é o da proclamação ou o dom do ensino. Se alguém acha que a igreja é desorganizada, provavelmente o dom envolvido é o dom da administração. O ponto não é o crente ficar sentado criticando os outros, mas sim se envolver nas áreas que precisam ser corrigidas e usar o seu dom do Espírito Santo para atuar nelas como serviço cristão. No próximo quadro, vemos o terceiro requisito importante que Neemias 11 nos indica e que era importante naquela época e permanece importante até os dias de hoje. Serviço cristão envolve a disposição de servir sem reconhecimento. A maioria das pessoas listadas em Neemias 11 não são conhecidas e não têm significado direto para nós. Alguns nem sequer têm seus nomes citados e apenas aparecem agrupados por família. Por exemplo, o texto de Neemias 11, no verso 14, se refere a um homem chamado Zabdiel. Não temos a menor ideia de quem ele era,
mas o texto indica que ele estava ligado a 128 guerreiros valentes. Certamente, esses 128 guerreiros foram valiosos para a segurança do templo e a segurança de Jerusalém. A igreja precisa de pessoas assim. Podemos não saber seus nomes, mas elas são valiosas para a igreja e para Deus. Se você se preocupa porque ninguém na igreja percebe o serviço cristão que você faz, olhe para o Senhor a quem você está servindo. E lembre-se do versículo de Hebreus, que está no capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Quarto e último requisito importante: serviço cristão deve envolver as pessoas em primeiro lugar e as atividades em segundo. A lista de pessoas de Neemias capítulo 11 ressalta a importância dessas pessoas para Deus. Cada um daqueles nomes representa uma pessoa que Deus conheceu e abençoou. A fé cristã é toda sobre relacionamentos interpessoais. Primeiro com Deus no sentido vertical e depois uns com os outros no sentido horizontal. Isso aparece lá em Mateus, no capítulo 22, verso 37 a 40, quando Jesus diz que os 2 maiores mandamentos, amar a Deus de todo o coração e amar o seu próximo como a ti mesmo. As atividades na igreja devem sempre ser o veículo através do qual alcançamos as pessoas para aproximá-las de Deus. Se alguma dessas atividades não estiver fazendo isso, ela deverá ser reavaliada. Assim, o serviço cristão envolve a disposição de viver ou atuar onde Deus escolhe, servir na área onde Ele desejar, servir sem reconhecimento e, quarto, colocar as pessoas como prioridade do serviço. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão, onde destacamos algumas aplicações para os nossos dias. Primeira aplicação: para expandir o reino de Deus, talvez tenhamos que sair de nossa zona de conforto. Assim como os judeus tiveram que deixar suas casas e suas vilas e aldeias para habitarem uma cidade em ruínas por uma causa maior, muitas vezes em nossa vida cristã seremos desafiados a abandonar nossa conveniência pessoal. Isso poderá ocorrer quando houver uma necessidade espiritual ou uma necessidade comunitária que demande nossa ação. Segunda aplicação: estruturas sem pessoas ficam inativas. Neemias entendeu que não eram as muralhas de pedra que iriam dar vida à cidade, mas sim as pessoas. Para nós, isso significa que prédios de igrejas ou organizações não têm valor em si, a não ser que tenham uma comunidade ativa e engajada que lhes dá vida. A igreja não é o templo, mas o conjunto de pessoas que se reúne nele. Terceira aplicação: o valor do voluntariado. O texto honra tanto quem foi escolhido por sorteio, quanto quem se ofereceu voluntariamente para ir morar na cidade. Na obra de Deus, há mérito naqueles que fazem o serviço que está ao seu alcance. Mas há um significado especial no caso daqueles que se prontificam a ir aonde ninguém quer ir. Quarta aplicação: o exemplo da liderança é fundamental. Neemias e os líderes foram os primeiros a se estabelecer na cidade. A aplicação clara é que líderes não devem pedir sacrifícios aos outros se eles mesmos não estiverem dispostos a fazer isso. Quinta aplicação: esse último ponto que nós tiramos do capítulo 11 nos ensina sobre a importância de ocupar espaços estratégicos. Isso explica porque Deus chama o crente para servir em diferentes lugares. Às vezes, o chamado de Deus não será para o interior do país, longe de tudo, mas para o centro da cidade. O lugar de influência, um lugar de conflitos e um lugar de necessidades sociais. Finalizando, Neemias 11 nos ensina que a reconstrução física é apenas o começo ou parte da história. A obra de Deus costuma se completar
com a disposição do crente em participar do serviço. Isso inclui se envolver, até mesmo habitar e sustentar aquilo que foi construído. E então, onde você se vê nisso tudo? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Lembre de marcar o sininho se você ainda não se inscreveu no canal. E lembre também de compartilhar o link do estudo com alguém que você entende que poderá apreciar, poderá gostar desse estudo também. No próximo quadro, você poderá ver o panorama dessa série que nós estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!